Boa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pare um pouco o que você está fazendo e ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você. E a mensagem está no livro de 1 Pedro, do Evangelho de Jesus Cristo, a partir do versículo 20. E esta é a mensagem: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Porque sede sóbrios, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Meus irmãos, tem pessoas que não estão levando a sério o juízo de Deus, o julgamento divino. Você tem observado aí, você tem visto aí nas redes sociais pastores se envolvendo em adultérios, pastores pregando o ouro e a prata. Já tem até igrejas pregando que o inferno não existe. Quem prega que o inferno não existe chama Jesus de mentiroso. E pode estar blasfemando, porque o próprio Jesus foi quem mais pregou acerca do inferno. As pessoas dizem, Paulo não falou. Meus irmãos, o que é mais importante é Paulo ou Jesus Cristo. Paulo falou sim, mas é preciso entender de qual forma que ele falou. Mas o que ele não falou, não é importante o que Jesus Cristo falou. Vai lá no livro de Lucas, a partir do capítulo 19, do 16 ao 31, e veja a narrativa completa acerca do inferno. E o próprio Jesus Cristo diz que não temam aqueles que só podem matar o corpo, que são os homens, os assassinos. Ele diz, antes temam aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Ou seja, Deus ele tanto pode matar o corpo como o espiritual. Essas igrejas que pregam que o inferno não existe, eles não creem na vida espiritual, se o próprio Jesus diz que Deus é espírito. Então vamos lá. As pessoas, como eu disse, não estão levando a sério o juízo final, o dia do julgamento. E os pastores eles pregam, só por Jesus Cristo chegaremos à vida eterna. Está correto, só por Jesus Cristo. Mas pastores, explica por favor como. É só por Jesus Cristo, mas de que forma? Expliquem, vocês não estão mais explicando isso nas igrejas. As pessoas estão, não aceitam Jesus Cristo e acham que podem fazer o que quer. Não vão demorar a pregar isso, se já estão pregando que o inferno não existe, vão pregar que cada um pode fazer o que quer. Vão dizer que Deus salva qualquer um. Expliquem que é só por Jesus Cristo, mas como? Você tem que ser imitador de Cristo. Explica, pastores. É preciso arrepender-se dos seus pecados. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você passa a ser uma nova criatura. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, você tem que ser imitador de Cristo. Deixar sua vida de pecado para trás. Entenderam? Você não pode se envolver em corrupção. Você não pode se envolver em adultério. Se você bebia, você não pode fazer uso de bebida alcoólica. Qualquer tipo de vício você tem que deixar para trás. Tá? É preciso viver em paz com as pessoas. Com a família, com as pessoas, é preciso viver em paz. Sendo que para você viver em uma casa onde alguns são de Cristo e outros não, é muito difícil. Porque o demônio ele usa as pessoas que não são de Cristo para perturbar os convertidos. Então eu sei que é difícil. Mas você não pode desistir de Jesus por isso. Então, cuidado, porque o inferno existe. É preciso ser imitador de Cristo. Você só consegue se arrepender dos seus pecados quando você levanta a mão e aceita Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo começa a falar com você, porque o Espírito Santo não fala com ninguém se não for por Jesus Cristo. Porque Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. O Pai te leva ao Filho para que o Filho te ensine através da palavra da Bíblia. E o Filho te devolve ao Pai transformado. Então o Espírito Santo ele só vai falar com você depois que você aceita Jesus Cristo. Aí é que você vai aos poucos entendendo o que é o arrependimento. É preciso que você se afaste de todo o pecado, seja imitador de Cristo. Não é só levantei a mão e aceitei Jesus Cristo. É só por Jesus Cristo. Sim, é só por Jesus Cristo. Não há outra forma. Mas é preciso que você arrependa-se dos seus pecados. E deixe a vida de pecado para trás.
Cuidado, não caia nesse golpe evangélico de que o inferno não existe, porque o inferno existe. E já tem muitos queimando no inferno. Como eu disse lá em Lucas, tem uma narrativa completa do inferno, que já tem pessoas lá no inferno. Morreu, o que é que a Bíblia diz? Segue o quê? O juízo. A Bíblia diz, ó, morreu, segue juízo. Você não pode orar ou rezar por quem já morreu, para acender vela para quem já morreu, para que Deus salve a alma daquela pessoa. Isso não existe. Assim seria bom, né? O cara apronta o máximo neste mundo, depois morre, aí você vai lá, acende uma vela e reza pela pessoa e Deus leva a pessoa para o céu. Assim todo pecador entra no céu. Não caia nisso. Não é verdade. Morreu, segue o juízo. Não tem mais como você orar. É sim ou não. Temos que orar pelos vivos. Morreu, segue o juízo. Entendeu? Então, não caia nesse golpe, como eu já disse, vou repetir, de que o inferno não existe, porque o inferno existe. Jesus Cristo, ele disse que ele veio para juízo. Quando ele veio em um corpo humano, ele veio para ensinar, mas quando ele voltar, ele virá só para julgar. Ele disse, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, e aquele que não crê já está condenado. Ora, a Bíblia diz, morreu, segue o juízo, não é isso? Agora deixa eu te perguntar, Deus vai julgar algo que não existe? Se a própria palavra diz que morreu, segue o juízo. Entenderam, meus irmãos? Morreu, segue o juízo. Está lá em Lucas 16. Leia que você vai entender o que eu estou falando a partir do versículo 19. O espiritual existe, e a prisão espiritual é no inferno. Lázaro, que está lá na parábola, a partir do versículo 19 do capítulo 16 de Lucas, ele está no paraíso, um lugar que é governado por Abraão, o próprio Jesus que disse. E ele está no paraíso, aguardando o juízo final, onde ele receberá um corpo transformado e irá viver eternamente na Jerusalém Celestial. O rico ambicioso, ele está no inferno, também esperando o dia do juízo, onde ele receberá um corpo, porque todos serão transformados, tá? Um corpo espiritual. E aí é que as pessoas vão entender, eu poderia viver eternamente. E ele vai continuar queimando no inferno. Porque o próprio Abraão fala lá, no capítulo 16, a partir de 19, que quem está no inferno não pode mais sair de lá. Assim como quem está no céu também não será lançado no inferno, quem está no paraíso. Agora, veja bem aqui, olha. É bom lembrar que espiritismo é pecado consultar os mortos, tá? Eu sou seguidor de Cristo, não sou espírita, mas é preciso pregar a verdade. Porque tem muitos enganadores aí que acham que sabem tudo e não sabem nada. São como crianças sendo ensinados pela mãe, ainda no leite, bebendo leite materno. Olha o que diz aqui a partir do versículo 3. A partir do capítulo 3 do mesmo livro de 1 Pedro. É a partir do versículo 19 do capítulo 3 de 1 Pedro. Olha o que diz aqui, olha. No qual, ele está falando acerca de Jesus Cristo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu já vi pastores que pregam bem o evangelho, pregar isso aqui totalmente diferente, tá? As pessoas não querem crer no espiritual de hipótese alguma. Olha o que diz aqui, ó, os quais no outro tempo foram rebeldes. Presta atenção na palavra, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, hoje isto é 8 pessoas se salvaram pelas águas, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Vou parar aqui. Vocês entenderam? Aqui ele fala do batismo, né? O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus.
pela ressurreição de Jesus Cristo. Entenderam, meus irmãos? Olha o que diz, olha, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Meus irmãos, isso aqui é muito difícil de entender. A Bíblia é o livro mais enigmático, mais difícil de entender. Mas se fosse fácil, a pessoa só lia uma vez. Mas o próprio Jesus Cristo falou que só entende o Evangelho os seguidores de Cristo. Só quando você aceita Jesus Cristo de todo o teu coração é que você entende o Evangelho. Essas pessoas aí que pregam a Bíblia totalmente diferente, eles ainda não aceitaram Jesus Cristo. Porque eu vejo cada explicação bizarra da Bíblia que não tem nada a ver com o que está escrito, meus irmãos. O que é que se pode entender disto aqui? Aquelas pessoas antes de Noé, você vê como Deus ele é maravilhoso. Deus mandou o dilúvio, não é isso? Deus mandou o dilúvio, porque Deus estava decepcionado com as atitudes do ser humano, tá? A Bíblia diz que o nome do Senhor era invocado naquela época, mas aquelas pessoas não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de ser ensinado pelo próprio Filho de Deus. Aquelas pessoas não tiveram esta oportunidade. E Deus, ele não é injusto. Ele é um Deus que ele não pratica injustiça de hipótese alguma. Deus, ele não se sente bem com ingratidão nem com injustiça. Então aquelas pessoas, apesar de serem pessoas más, que decepcionaram tanto a Deus, que Deus mandou o dilúvio, o juízo, apesar de tudo, quando Deus manda o seu Filho ao mundo para nos ensinar, ele lembrou daquelas pessoas. Por quê? Porque nós também praticamos o mal. Eu me arrependi de aceitar Jesus Cristo. Mas eu também já fiz coisa errada, já pratiquei maldades, fui um pecador, às vezes ainda peco. Mas quando você aceita Jesus Cristo que você peca, o Espírito Santo te avisa e você, se é de Cristo, arrependa-se. Então aquelas pessoas não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo hoje, de ser ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Então Deus, ele ficou sentido com aquilo, entendeu? A própria palavra diz que quando ele viu a terra coberta de água, com exceção de Noé, eu ia falar sem nenhum ser humano vivo, mas teve Noé e a família, que ele viu todas aquelas pessoas mortas, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Deus ficou triste, ele se arrependeu de ter mandado o dilúvio, porque ele viu que o ser humano é mau mesmo. Ele viu que não há outra forma do ser humano praticar o bem se não for de livre e espontânea vontade. Porque forçado pela lei, ninguém consegue praticar o bem. E nós só conseguimos através de Jesus Cristo. Então Deus ele ficou sentido com aquilo, de ver o Filho ensinando a nós, e aquelas pessoas não tiveram aquela oportunidade. Então ele manda o Filho pregar aos espíritos que estão em prisão, para que alguns tivessem a mesma oportunidade que nós temos, de ouvir o Evangelho e quem sabe se arrepender. Sendo que isso não vai acontecer mais, meus irmãos. Não pense que você vai morrer e que você vai pregar só o Evangelho do outro lado, não. Não vai acontecer de novo, porque o próprio Filho de Deus já veio nos ensinar, e o próprio Jesus Cristo disse que agora ninguém tem mais desculpa. Então aquelas pessoas que estavam em prisão, elas poderiam ter desculpa, mas agora também elas não têm mais, porque o próprio Jesus Cristo foi lá. Será que eu estou falando besteira? Então, se eu estou falando besteira, o que está aqui não é verdade. Porque é o que a palavra diz, olha, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tem pessoas que não, tem pessoas que dizem, pessoas que acham que conhecem a Bíblia, morreu, acabou, não existe mais nada. Simplesmente por uma passagem que tem lá em Eclesiastes, que diz que quando a pessoa morre, não há força, nem pensamento. Meus irmãos, Eclesiastes ali fala da carne, do ser humano carnal. É disso que ele está falando. Porque o Eclesiastes, apesar de ser um homem a quem Deus deu muita sabedoria, algumas coisas ali ele falou sem entendimento. Porque o Eclesiastes, Salomão, ele não usou a sabedoria que Deus deu a ele para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o Evangelho. Você vê que Salomão procurou muito pouco a Deus, só no início. Quando ele foi ungido rei, que ele fez aquela grande festa e Deus falou com ele. Depois você não vê mais
Salomão, apesar de escrever provérbios e tal, mas você não vê mais Salomão buscando o Senhor. Entenderam? Então, por isso que Salomão quase que foi a loucura. Você vê que o livro de Eclesiastes é um livro que é um livro que mostra que Salomão ele estava quase enlouquecendo. Quando ele viu que ele ia morrer e ia deixar tudo aí, então ele ficou quase louco. Provavelmente ele estava no velório quando começou a pensar aquilo. Só que ele não procurou o conhecimento, buscar o Senhor e perguntar ao próprio Deus o que vai acontecer comigo após a morte. Você vê que ele não tem entendimento disso. Então, quando ele fala para onde você vai, não há força nem pensamento, ele está falando do homem carnal. Ele não tem noção do espiritual. Ele mesmo diz que não há diferença entre o homem e o animal quando morre. Não é isso que a palavra diz. Ele diz que tanto o homem como o animal morre e você não sabe para onde vai. Mas será que nós somos iguais aos animais? É lógico que não. Então não confunda aquilo que Salomão falou com isso aqui. Porque se Salomão buscasse conhecimento, ele ia entender. E aqui a palavra diz, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Está bem claro isso aqui, meus irmãos. E ainda diz, os quais no outro tempo foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Está bem claro isso aqui. As pessoas que foram rebeldes e que morreram no dilúvio, ou até antes mesmo, os espíritos que estão em prisão. A própria palavra diz que tem anjos que estão em prisão. E estes anjos, eles são espirituais, não são carnal. Entenderam, meus irmãos? Mas que prisão é essa? Olha, é o poder de Deus. O inferno também é uma prisão que vai prender o espiritual. O inimigo, ele é espiritual. Os anjos caídos são espirituais, que eles perderam a glória, eles perderam o corpo celestial que ele tinha no céu, que eles tinham no céu. Então você vê os anjos caídos? Não, porque eles são espirituais. E nem queira ver, nem eu quero ver. Mas a Bíblia diz que o inferno foi criado para eles. E o inimigo e os seguidores deles vão ficar seguros no inferno. Lá eles estarão em prisão e não vão sair de lá. Tem filmes aí mostrando que o demônio lá no inferno fica com garfo atormentando as pessoas. Isso é conversa fiada, meu irmão. Lá são todos atormentados, tanto os demônios como os anjos maus que pecaram, como o ser humano que pratica o mal também. Eu vi uma pregação na internet que Deus não manda ninguém para o inferno, é a pessoa que escolhe, é verdade. Você tem o livre-arbítrio é para isso, para você escolher o seu caminho. Entenderam? Então, isto aqui é uma prova do amor de Deus que ele prega para os espíritos que estão em prisão. Os 3 dias que Jesus Cristo ficou sepultado, o corpo dele ficou sepultado. O Jesus espiritual pregou para os espíritos que estão em prisão. Porque o carnal não pode fazer contato com o espiritual. O Jesus carnal não poderia pregar para eles. Por isso que vai o Jesus espiritual. Mas o Jesus espiritual existe? Lógico que existe, meus irmãos. Se a própria palavra diz que ele já existia antes de vir ao mundo, que Deus e que ele estava com Deus quando Deus colocou as fundações do mundo. Quando Deus criou o ser humano, Jesus Cristo estava lá. Olha que fala no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Pai está falando com o Filho, não é com os anjos. Os anjos estavam lá, mas o Pai está falando com o Filho. Jesus é o Filho primogênito de Deus. Sabe o que é primogênito? Se a Bíblia fala que todos os anjos são filhos de Deus, primogênito quer dizer o primeiro. Jesus Cristo foi o primeiro ser do universo que o Pai criou. E depois ele vem ao mundo como? Deus preparou um corpo para ele e o Jesus espiritual fez morada naquele corpo durante 33 anos aqui na Terra. E quando ele morre, o espiritual vai lá e prega para os espíritos que estão em prisão. Em seguida, ao 3º dia volta e retoma aquele corpo e ressuscita e volta ao céu com aquele corpo para que crescêssemos, para nos mostrar que a ressurreição existe. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Nem sei se eu vou conseguir publicar esse vídeo todo, porque quando a gente publica em uma rede social, eles cortam metade do vídeo. E esta é a mensagem que eu deixo para você, espero que você tenha entendido. Se quiser, pode comentar alguma coisa contra ou a favor, mas com respeito.
Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e a sua família que ouviu esta mensagem até o final. E a mim e a minha família, agradeço a Deus por minha vida e minha família. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso único Salvador, o nosso único herói que morreu, o nosso único e verdadeiro herói e super-herói que morreu e está vivo. É o único. Glória a Deus. Amém.